é do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual é o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Bom dia! Está no ar o programa SOS Guará. E vamos começar o programa mostrando uma obra irregular na Vila Embratel, que já foi demolida 2 vezes e deixou uma travessa que liga 2 ruas de grande movimento quase intrafegável. Os condutores de veículos enfrentam dificuldades para atravessar a via porque o excesso de entulho atrapalha o trânsito na área. A travessa entre as ruas 18 e 19 no bairro da Vila Embratel virou um problema para os moradores do bairro. Passar por aqui somente com bastante cuidado, principalmente para os idosos. A situação se arrasta há 19 anos, quando um dos moradores interditou a travessa. Por 2 vezes, a construção foi colocada abaixo e agora atrapalha a vida dos moradores. A Blitz Urbana veio e colocou um muro no chão e nós estamos esperando a CEMOSP vir para retirar o entulho. E até hoje a CEMOSP nunca veio, nunca se manifestou em tirar. Então eu peço aí aos governantes que olhem aqui para cá, para essa área, que essa área aqui é uma área de lazer da população. Tem tanto acesso como o Cemitério do Paraíso, o pessoal da igreja. Aqui é uma área que passa muita gente aqui. Moradores contam que antigamente o trânsito era tranquilo no local. Agora, para quem mora na Rua 19 e ter que ir à igreja ou à praça que fica na rua paralela na 18, é preciso dar uma grande volta. O entulho deixado após a demolição impede que os carros passem pelo local. E os moradores também querem iluminação pública. Às vezes é pessoa deficiente visual, é muito complicado. O idoso, tudo aí, porque fica até acesso mais próximo à feira, à igreja, à praça. Então a gente pede. E a gente pede também a Cinti Luz que coloque também a iluminação aqui. À noite fica muito ruim o pessoal trafegar aqui à noite. Ontem o programa SOS Guará mostrou as condições em que está a Praça da Alegria, que fica no centro da cidade. A reclamação dos frequentadores é que a praça está abandonada, cheia de lixo, bancos quebrados, com árvores caindo e tomada pela ocupação irregular de vendedores ambulantes. A Prefeitura de São Luís enviou uma nota para a produção do SOS Guará, dizendo que já existe um projeto de iluminação pública para a Praça da Alegria e que deve começar nos próximos dias, e que em 90 dias deve ficar pronto. A CEMOSP disse ainda que possui equipes trabalhando na região central de São Luís e que brevemente vai chegar na Praça da Alegria e a coleta de lixo é realizada diariamente no local. À noite, para evitar transtornos no trânsito da região. O SOS Guará vai ficar de olho nas ações da CEMOSP no centro da cidade. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Ministério Público estão fazendo vistorias nos terminais de integração de ônibus em São Luís. Todas as áreas devem ser fiscalizadas para garantir a acessibilidade e o atendimento digno aos portadores de necessidades especiais. A vistoria foi acompanhada por representantes da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, além da Promotoria de Justiça especializada na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. O primeiro local a ser visitado foi o terminal de integração da Coama. Foram checadas a acessibilidade ao terminal, áreas de embarque e desembarque, pisos táteis e estrutura interna de circulação. Para testar esses itens, um cadeirante e um deficiente visual também participaram da ação. A primeira dificuldade enfrentada por Paulo foi em relação à infraestrutura das rampas de acesso desde a entrada ao terminal. Complicado até no momento mesmo que a gente chega na porta do terminal é complicado, porque as calçadas são tudo com buraco. A segunda foi na hora de embarcar nos ônibus. Após uma verdadeira maratona, o cadeirante conseguiu subir no coletivo pelo elevador de acesso, que mobilizou o motorista e cobrador 15 minutos depois. Toda vez, às vezes eles falam que nós somos muito radical, gostam de reclamar. Mas não estamos aqui reclamando, nós estamos apenas exigindo um direito da gente. Isso aqui é lei, isso aqui não é, ninguém está fazendo favor para a gente. Já Francisco encontrou dificuldades para andar dentro do terminal. Os buracos e as rampas de acesso aos deficientes visuais prejudicaram a locomoção dele. Atrapalha um pouco, mas aqui no terminal da Coama, até que a acessibilidade, o único problema que falta o piso tátil é na entrada. Mas aqui nas plataformas, até onde eu já fui, tá tudo tranquilo.
Há 6 anos foi assinado um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e a Prefeitura de São Luís para tornar todos os terminais de integração acessíveis, o que não foi cumprido. Após perder uma ação civil pública em diversas instâncias, hoje o município está com uma multa incalculável para pagar. Essa multa, ela está no fundo da promotoria, né? Porque hoje o Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência ela não possui o fundo regularizado. A gente já está trabalhando no sentido de regularizar o fundo, né, para que se possa ter acesso a esse recurso, né? E infelizmente hoje a gente não sabe em que valor está essa multa diante desse tempo, né, desse lapso temporal. A gente não sabe calcular hoje o valor total desta multa. Os 5 terminais de integração da capital devem ser vistoriados durante a semana. A gente está indo nos terminais para levantar essa necessidade de acessibilidade, para garantir o direito do deficiente, da pessoa com deficiência, garantir o direito do idoso, da gestante, a pessoa com dificuldade de mobilidade, para que possa ter acesso aos locais. A expectativa é que 20 dias após as visitas, a Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência deve concluir os relatórios sobre as vistorias. Se você tem alguma denúncia a fazer, ligue para nós. 3194-1980, 9194-6774 ou envie e-mail para sosguará@tvguará.com. No próximo bloco vamos falar sobre planos de saúde e ainda hoje temos uma entrevista com Diana Serra da ONG Bicho Feliz. Não saia daí. Estamos de volta. Os moradores da Prainha, onde foi construído o prolongamento da Avenida Litorânea, procuraram o programa SOS Guará para dizer que não aceitam a proposta da Prefeitura de São Luís de fazer o remanejamento da comunidade para outro bairro da capital. Eles não querem sair da área que é considerada de preservação permanente. As fotos nos murais narram a história de mais de 30 anos dos moradores da Prainha, pessoas que desde a obra de duplicação da Avenida Litorânea convivem com medo de perder suas moradias. Muito difícil mesmo, porque tem dia que a gente não consegue nem dormir, só pensando no que pode acontecer amanhã. Em uma reunião realizada com representantes da Defensoria Pública Federal, Prefeitura de São Luís e dos moradores, foi discutida a possibilidade de fazer o remanejamento das famílias para uma propriedade no Parque Pindorama, local não aprovado pelos moradores. Com a decisão, a Prefeitura vai precisar fazer uma nova proposta para garantir o direito à moradia das famílias. O que está se defendendo aqui, como você mesmo ressaltou, é o direito à moradia. Não é necessariamente um direito a uma indenização ou ao direito a um pedaço de um terreno que foi construído num local que realmente é inadequado, mas que durante muito tempo o governo não providenciou nenhum tipo de fiscalização. Para o advogado que representa os moradores, não existe um prazo ou um pedido oficial para o despejo das famílias, mas tudo que é possível está sendo feito para que eles não percam suas moradias. Esse é um processo que você pode lidar quando uma ocupação em área da União está começando. A área consolidada, o tratamento é diferente, porque a gente vai ter choque de direitos. A questão da SPU de realizar a tarefa dela, mas há o direito constitucional à moradia, a preservação, a proteção da dignidade da pessoa humana. A comunidade da Prainha possui cerca de 85 pessoas distribuídas em 20 famílias. Agora a Prefeitura pretende desapropriar as casas sob a alegação de que a área é de preservação ambiental permanente. No entanto, os moradores questionam por que outras famílias, por terem maior poder aquisitivo e por terem a documentação da casa, terão o direito de ficar, mesmo estando na mesma área de preservação ambiental. Enquanto a situação não é resolvida, Dona Alexandrina, de 78 anos, segue com medo de perder a casa onde mora. Tenho medo, tá vendo? Mas eu quero ficar aqui. A Agência Nacional de Aviação Civil definiu novas regras para a cobrança de tarifas de conexão de voos domésticos e internacionais. O preço máximo a ser cobrado será de R$ 7,00 por passageiro. De acordo com a tabela publicada no Diário Oficial da União, a quantia máxima a ser cobrada varia de acordo com a categoria dos aeroportos e terá o mesmo valor para voos domésticos e internacionais. O valor é pago pelas empresas aéreas e a medida não altera a tarifa de embarque paga pelo consumidor. Os novos valores entram em vigor em 45 dias.
A Agência Nacional de Saúde adotou uma série de medidas para garantir os direitos dos usuários de planos de saúde neste ano. Foi aprovada a apresentação de justificativa por escrito em caso de negativa de atendimento, mas as reclamações dos clientes continuam liderando o ranking de insatisfação nos órgãos de defesa do consumidor. Basta uma simples pesquisa nas ruas de São Luís para encontrar quem reclame dos planos de saúde. Final de semana, você recorre ao plano de saúde, não estão abertos, né? Você precisa para alguma autorização, alguma coisa, aí não tem como fazer porque estão fechados, né? A arquiteta Cíntia Rafaela já passou por vários problemas com a operadora da qual ela é usuária. Toda vez que Cíntia precisa marcar uma consulta, é um verdadeiro suplício. E os R$ 320 pagos mensalmente para o plano, geralmente são acrescentados de pelo menos R$ 200 pagos em consultas particulares. Simplesmente não consigo marcar consulta com o meu plano. Não me atende nesse aspecto. Eu estou há 4 semanas, por exemplo, tentando marcar com uma especialista. Não consigo, porque só marca num dia da semana a partir de tal hora. 5 minutos depois desse horário, não tem mais vaga. E por mais que a Agência Nacional de Saúde determine, muitos planos estão fugindo das regras. As consultas básicas, como pediatria e clínica geral, devem ser marcadas em até 7 dias. Com as demais especialidades, até 14 dias. Já os procedimentos de alta complexidade e internação eletiva, 21 dias. Segundo a ANS, os planos de saúde que negarem cobertura para qualquer tipo de procedimento têm que apresentar uma justificativa por escrito, em até 48 horas, sempre que o cliente solicitar. O plano de saúde, ele tem esses 20 dias não necessariamente para marcar com o médico que o usuário quer, e sim com qualquer médico especialista naquela área dentro do credenciamento do plano de saúde. Vamos ao intervalo e no próximo bloco vamos conversar com Diana Serra, presidente da ONG Bicho Feliz. Voltamos em 3 minutinhos. Uma liminar da Justiça suspendeu a interdição do Centro de Controle de Zoonoses de São Luís. O CCZ estava parcialmente interditado depois de denúncias de crueldade no sacrifício de animais. O centro estava impedido de capturar novos cães e gatos, com exceção nos casos de raiva, leishmaniose ou qualquer doença que pudesse comprometer a saúde da população, comprovadas por laudo médico veterinário. É imprescindível se falar que, embora o Centro de Controle de Zoonoses estivesse com o canil interditado pela Justiça e agora feita a suspensão, uma série de ações foram executadas que são necessárias para o controle da raiva. A interdição do local aconteceu em fevereiro, após a Sociedade Beneficente para o Bem-Estar e Proteção dos Animais do Maranhão, Bicho Feliz, ajuizar a ação em primeira instância, alegando que no local os animais eram maltratados e submetidos à eutanásia pelos funcionários. Nós estamos com um processo para a contratação dessa empresa que vai promover toda essa reestruturação física, porque nós não podemos incorrer no mesmo erro do passado, onde os profissionais que lá desempenham suas atividades foram processados e hoje a gente se depara com uma situação de bem-estar animal. De acordo com o município, dos 1.251 animais sacrificados no ano passado, 905 foram levados ao centro pela população em razão de serem portadores de zoonoses nocivas. A Secretaria de Saúde do município intensificou as ações no que se refere a uma série de licitações para a reestruturação do órgão, passando pela licitação com base na contratação de empresa para reforma e adequação do canil. Nós vamos fazer uma nova sala de eutanásia, uma nova sala de necrópsia, canis para isolamento de cães suspeitos de raiva, devido ao fluxo inadequado que lá se encontrava, e a aquisição de novos veículos para a captura de animais. Como vimos agora na matéria, o Centro de Controle de Zoonoses de São Luís foi parcialmente interditado por ordem judicial em 2009, após denúncia de maus tratos e más condições de higiene
feitas pela ONG Bicho Feliz. A ação cautelar proposta pela ONG pretendia restringir a captura de cães e gatos apenas em casos de suspeita de raiva e leishmaniose. O Centro de Controle de Zoonose é responsável pela apreensão de cães e gatos abandonados na região metropolitana de São Luís, teoricamente para vaciná-los e controlar os focos de raiva na região. Hoje nós vamos conversar com a Diana Serra, que é presidente da ONG Bicho Feliz, para falar conosco sobre esse assunto. Prazer recebê-la aqui, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Diana, primeiro vamos detalhar o que motivou essa ação, né, que interditou parcialmente o Centro de Controle de Zoonoses em São Luís. O que motivou, porque ao longo dos anos, o Centro de Controle de Zoonoses nunca fez uma política de bem-estar animal. Todo o trabalho do Centro de Controle de Zoonoses era de extermínio, de matança indiscriminada e criminosamente dos animais. Eles recolhiam animais nas ruas ou animais que eram entregues pela sociedade e, em vez de tratá-los e colocá-los em programa de adoção, eles simplesmente eutanasiavam com a desculpa que esses animais estavam com doenças que seriam nocivas à sociedade. E, na verdade, essa eutanásia dos animais, ela só é permitida em que caso, segundo a lei? A eutanásia dos animais, ela era permitida somente em doenças terminais, onde há um sofrimento tamanho ao animal que o tratamento seria difícil para ele, que a eutanásia seria a melhor solução. Em outro caso, seria a raiva e a leishmaniose. Hoje, a leishmaniose, ela não é mais permitida. A eutanásia da leishmaniose não é mais permitida. Era uma portaria do Ministério da Agricultura que proibia o tratamento e mantinha a eutanásia dos animais. E hoje uma decisão da Justiça Federal, no mês de março, aproximadamente março, derrubou essa portaria. Então hoje é proibido eutanasiar animais com leishmaniose. Que tipos de maus tratos esses animais estavam sendo submetidos lá no CCZ? Todos os tipos de maus tratos, porque eles eram recolhidos e permaneciam sem água e sem alimentação por 4 a 5 dias até receberem uma injeção letal no músculo da perna traseira e jogados no aterro da Ribeira. Como é que essa denúncia chegou até vocês? Essa denúncia chegou até nós por um funcionário do CCZ. Eu já sabia que isso acontecia porque durante 1 ano e 1 mês eu fui coordenadora de lá, porque eu via que havia uma política ineficaz de tratamento desses animais e eu tentei modificar isso, mas não consegui. E permaneceu essa mesma política. Com isso, funcionários insatisfeitos me ligavam sempre: doutora, a senhora precisa fazer alguma coisa porque continua eutanasiando indiscriminadamente esses animais. Então, ele mesmo, um funcionário de lá, ele fez as fotos, me apresentou as fotos, me enviou e eu fiz um flagrante. No dia 29 de novembro, eu fiz um flagrante lá onde eu pude constatar realmente esses maus tratos animais. Encontramos lá 24 animais em situação deplorável, sem alimento, sem água, com doenças que poderiam ser tratadas, mas que por uma política ineficaz, eles simplesmente estavam condenados à morte. E também em condições insalubres, não só para os animais, mas para os funcionários também do Centro de Controle de Zoonoses, né? Principalmente, tanto que o Centro de Controle de Zoonoses, ele não foi interditado agora, em 2012. Ele foi interditado em abril de 2009, quando a Vigilância Sanitária do município fez uma vistoria lá e constatou as condições insalubres de trabalho. Com isso, a procuradora do trabalho, doutora Enia Gadelha, ela foi até lá e foi firmado um termo de ajustamento de conduta em abril de 2009, que até hoje não foi cumprido. Então, o Centro de Controle de Zoonoses já estava interditado, porque não oferecia nenhuma condição sanitária para trabalhar, muito menos para dar assistência aos animais. E apesar dessa liminar suspendendo a interdição, você estava me dizendo que o Centro de Controle de Zoonoses não está funcionando atualmente? Na realidade, isso foi um equívoco. A liminar não suspendeu a interdição. A liminar, ela mantém a interdição. Houve um equívoco na hora que foi divulgada essa matéria para a imprensa. O que aconteceu foi o seguinte: o juiz Acó, ele interditou totalmente. Ele proibiu até a captura de animais. Quer dizer, ele foi um pouco mais amplo, certo? Só que quando houve o recurso do município, na Justiça de 2º grau, o relator entendeu assim, que se os animais não podem ser capturados, como saber se eles estão com doença terminal, como saber se eles estão com doença tratável, quando saber o ponto de eutanasiar. Então, o que ele fez? Ele parcialmente
interditou o CCZ, manteve toda a interdição do juiz, toda a decisão do juízo ACO e só fez uma mudança. A mudança foi o quê? Que o CCZ continuasse assistindo aos animais, resgatando os animais e fazendo o tratamento desses animais. E somente permitido a eutanásia depois de comprovada aquela ineficácia do tratamento. Mas Entendeu? não seria função também do Centro de Controle Zoonoses, ações preventivas, como imunização desses animais, né, vermífugos, um tratamento de prevenção para a gente não chegar ao ponto de ter que sacrificar o animal? Com certeza, só que por inexperiência ou por negligência dos 14 veterinários de lá e por inoperância da administração pública ao longo dos anos, isso nunca foi permitido. Porque vem verba, tem verba para a vigilância sanitária, tem verba para o Centro de Controle de Zoonoses, que é em torno de R$1 milhão. Só que essa verba, ela é desviada somente para o programa da dengue. As outras zoonoses não têm nenhuma importância para o Ministério da Saúde ou para a própria vigilância sanitária. Hoje as pessoas quiserem denunciar maus tratos contra animais, qual é o caminho? O caminho é ligar para a Delegacia do Meio Ambiente, que fica ali no Calhau, no prédio do Petiscaldo, certo? Eu não lembro agora o número, parece-me que é 3221-1478, e ligar diretamente com o delegado Bordalo e fazer a denúncia. E se quiser, pode ligar também para a ONG Bicho Feliz, que nós daremos todas as informações, todas as orientações de como proceder na denúncia contra os maus tratos. E hoje em São Luís, quem quiser adotar um animal abandonado, qual é o caminho que a gente tem? Olha, nós temos muitos protetores independentes, pessoas que gostam de animal, que tratam dos animais e que não querem ver esses animais sendo maltratados ou abandonados na rua, porque o número de animais que estão na rua, na realidade, não são animais de rua, são animais que estão na rua. 70% dos animais, eles não são de rua, eles estão na rua, eles têm um tutor irresponsável. E a gente tem que trabalhar a guarda responsável dessas pessoas. Então, existem vários protetores independentes que têm esses animais para adoção. Certo. E vocês vão realizar uma ação nos dias 6, 7, 8, é isso? Isso. A ONG Bicho Feliz está promovendo uma ação, um evento, porque nós estamos na Semana Municipal de Proteção Animal, que vai do dia 1º ao dia 7 de junho, e nós estamos promovendo esse evento 6, 7, 8, justamente para apresentar o trabalho da ONG, para coletar assinaturas contra maus tratos, né? Algumas petições que nós temos, são 3 petições que nós temos, e também para orientar a população o que são maus tratos, quando se considera maus tratos e se há o maus tratos, como há repressão. Porque nós temos que trabalhar as duas coisas, nós temos que trabalhar a educação e a repressão, nós não podemos trabalhar em separado. As pessoas têm que se conscientizar, para a gente encerrar o nosso bate-papo, que ter um animal é amá-lo, é cuidar desse animal. Não é um animal para estar exibindo, enfim, não é um brinquedo para o seu filho. É um animal que precisa de cuidado especial e de muito carinho, né? Com certeza. E enfatizando, ainda deixando bem claro, o Centro de Controle de Zoonoses continua interditado pela Justiça. Só que a interdição não pode abusar e nem maltratar e nem matar indiscriminadamente. Ele tem que continuar fazendo o tratamento, o recolhimento e o tratamento dos animais, coisa que não tem condições de fazer. E se o Centro de Controle de Zoonoses desobedecer essa ordem judicial que está no acórdão e também na concessão da liminar de 1º grau, nós da ONG Bicho Feliz poderemos entrar com uma ação de improbidade administrativa contra a prefeitura, o prefeito de São Luís. Ok, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O SOS Guará se despede por aqui, estaremos de volta amanhã às 6 da manhã. Beijo grande e até lá.